Então continuar desse slide em alojamento conjunto para a gente ver o que acontece. Então, gente, o sistema foi implantado no Brasil em meados da década de 90, tá? O alojamento conjunto tem a finalidade de manter o RN sadio junto à mãe por 24 horas até a alta hospitalar, favorecendo o desenvolvimento dos cuidados da mãe e do seu filho. Então, é uma intimidade que a mãe cria com o bebê naquele momento, tá? Essa intimidade, esse calor, tá? Esses cuidados são primordiais para o desenvolvimento desse bebê, tá? São primordiais para que a mãe também se sinta segura ao sair da maternidade levando o seu filho. Ela começa a ter segurança porque ela consegue ver que se ela errou em algum cuidado ali, se ela titubeou em algum cuidado, a enfermagem ela tá ali para apoiar, para ensinar o certo, tá? Então ela sai com mais segurança. Por isso que o bebê tem que ficar em alojamento conjunto com a mãe, para criar esse vínculo de mamãe e bebê o mais rápido possível. Esse tipo de permanência 24 horas permite aos pais receber orientações sobre os cuidados do RN, né, sobre as mamadas, sobre o banho, como colocar o bebê para arrotar, não pode deitar o bebê depois que mama. A gente tem que explicar tudo isso, tá, gente? Incentivar a amamentação, com certeza, tá? Favorecer o vínculo entre os familiares e contribuir para a redução da infecção hospitalar. Sim, nós vamos mostrar todo o cuidado com o bebê, todo o cuidado com o coto, né? Que ela vai para casa cuidar do coto umbilical desse bebê, né? Temperatura, variação, como cuidar, como deitar, como posicionar o bebê, né? Enfim, são vários cuidados que a enfermagem ela cerca essa mãe e ela dá à mãe a segurança para ir para casa com o bebê com um pouco mais de segurança, né? No alojamento conjunto, a mãe atende diretamente às necessidades do seu filho, ao mesmo tempo em que ela recebe cuidados da equipe de enfermagem. A gente cuida da mãe, ensina a mãe a cuidar do seu filho, né? Até o banho, tá, gente? O primeiro banho é a família que dá. A enfermagem, ela não dá mais banho em bebê, tá? Pelo menos na unidade que a gente estava fazendo, que a gente estava orientando estágio, tá? Quem dá o banho depois das 24 horas é a família. Ou é o acompanhante, que é uma avó, uma tia, né? Alguém que tá lá, ou a própria puérpera, tá? Ela que vai dar os primeiros cuidados ao seu bebê. E a gente vai cuidar dela, ok? Em 1993, foi publicada pelo Ministério da Saúde uma portaria preconizando a adoção do alojamento conjunto em todas as unidades integrantes do SUS, enumerando suas vantagens. Então, para que você faça com que a pessoa implemente aquilo na unidade, você tem que mostrar quais as vantagens que aquilo vai ter, tá? Que vantagens que tem o alojamento conjunto. Tem alguns hospitais que ainda relutam muito pelo alojamento conjunto, mas não em grandes metrópoles, tá, gente? Em grandes metrópoles, aqui mesmo, nós temos alojamento conjunto. Graças a Deus, porque é uma autonomia que você dá para a mãe e é uma autonomia, é um pouco de menos preocupação pra gente. A mãe, ela vai estar ali cuidando do seu bebê, o acompanhante, a gente vai dar dando assistência também, obviamente, mas tendo a segurança de que ele está com a mãe, tá? Quais são as indicações para alojamento conjunto? Como você convence, né, alguém que o alojamento conjunto é o melhor a se fazer? Aqueles a termo, tá? Os bebês que não tem risco de infecção, a gente indica, tá? Sem risco de infecção, com peso adequado ao nascer, com apigar superior a 7 no primeiro minuto. Isso tudo são indicações para que o bebê fique com a mãe, tá? Apresentando boa sucção, o controle térmico do bebê está bem, sem alguma patologia aparente, tá? Isso tudo faz com que a gente avalie, tá? Avalie as condições desse bebê para que nós possamos abrir, né, o alojamento conjunto para esse bebê. Quando ele não está enquadrado em todas essas regras que nós precisamos, aí sim ele vai ter que ficar no berçário separadamente, tendo cuidados especiais, tá?
O alojamento conjunto, quais são as contraindicações para o alojamento conjunto? Quando a gente não pode deixar o bebê juntamente com a mãe no alojamento. Aqueles com baixo peso ao nascer, o abrigar abaixo de 7, tá? Quando o abrigar que nasce ali nos primeiros minutos tá abaixo de 7, não pode deixar. Malformação que impeça a amamentação. Então, se ele tiver lábio leporino, fenda palatina, tá? Lábio leporino, aquele corte que o bebê nasce aqui, tá? Aberto, tá? Com lábio aberto, então lábio leporino. Fenda palatina, quando ele nasce com o céu da boca aberto, a gente fala o palato, né? Tô falando céu da boca para que vocês visualizem, tá? O palato, ele nasce aberto, então nós chamamos de fenda palatina. Então isso nós não podemos deixar o bebê em alojamento conjunto, por quê? Porque ele ainda tem que passar pela fonoaudióloga para aprender a sucção com aquele agravo que ele tem ali. Ele vai ser encaminhado para cirurgias, enfim, são coisas que a gente vai ter que ter bastante cuidado com esse bebê, para que ele não broncoaspire o leite que ele estiver sugando, tá? É muito difícil um bebê com lábio leporino e fenda palatina conseguir fazer a sucção na mamada, tá? Geralmente a gente vai dar complementação, enfim, e vai tentar de todas as formas fazer a alimentação desse bebê ser suficiente. Ele não pode ficar então, gente, com a mãe, tá? Alto risco de infecção, quando o bebê tem baixa imunidade por alguma doença congênita ou não, tá? RN de mãe diabética, que são RN GIG, tá? Nós chamamos de GIG, que são grande disparidade gestacional. Geralmente esses bebês GIGs, grande paridade gestacional, vem de mães diabéticas, tá? Vem de mães diabéticas. Com icterícia precoce, patologias diagnosticadas ao exame imediato. Então, tudo isso é contraindicado o bebê para o alojamento conjunto, tá? Então, isso também é avaliado, não é você pegar o bebê e colocar, não. Temos que avaliar todo o bebê para saber se ele pode ou não estar com a mãe, tá? A instituição do alojamento conjunto não exclui os berçários, os quais ficarão reservados. Reservados para quê? Para tudo isso que eu falei aí da contraindicação, tá? Bebês com lábio leporino, com fenda palatina, com baixo peso, eles realmente vão ter que ficar em berçários ou em berçários neonatais, tá? Aquela assistência ao RN que apresente riscos na adaptação à vida extrauterina. Então, pensa bem, quando o bebê apresenta riscos na adaptação da vida extrauterina, ele também fica reservado no berçário. Por que no berçário? Porque ele está embaixo do olhar clínico da enfermagem, tá? O olhar holístico da enfermagem, o olhar como um todo da enfermagem, aquele olhar de vigília sem titubear, tá? Ele precisa disso. Aos patológicos também, tá? E aqueles cujas mães não possam prestar os cuidados. São mães que podem ter sofrido algum agravo, tá? Que nem estão ali no alojamento, né? Elas podem ter tido uma eclâmpsia, ter sido encaminhada na UTI, para UTI. Mães que não têm realmente condições. Tem vários tipos de agravo que acontece com a mãe, que pode vir a acontecer com a mãe, né? Ela não tem condições psicológicas, ela não tem condições físicas e a gente coloca o bebê aos cuidados da enfermagem no berçário. Aqui, ó, alojamento conjunto, aonde o bercinho fica coladinho com a mãe, tá? A mãe presta os cuidados na própria enfermaria, com auxílio também dos acompanhantes, né? Que ela tem direito a um acompanhante que vai ajudar nos cuidados com o RN. E ali é o berçário, tá? Onde o bebê fica cada um no seu bercinho, com a equipe de enfermagem ali em observação total, tá? É importante ressaltar que o alojamento conjunto não é um método de economia de recursos ou pessoal, tá, gente? De enfermagem na assistência. Então, o que acontece? Não é uma economia. Vai ter menos profissionais para cuidar. Se eu tenho 10 técnicos que tem que ficar no setor, pode ficar 4 porque a mãe cuida do bebê. Não é isso, não é economia de recursos não, tá? Nem de pessoal para trabalho.
é realmente uma necessidade desse vínculo de mãe com filho, dessa junção do binômio que nós precisamos ter o quanto antes, tá? Então, o binômio mamãe-bebê é o que nós precisamos imediatamente após o nascimento. O exame clínico deve ser realizado no RN em seu próprio berço ou no leito da mãe. O bebê não tem que ser manipulado nas mãos, tá? Ele tem que ser manipulado no seu berço ou no leito da mãe, se ele estiver no leito da mãe. E o exame clínico, tá, gente? Ele vai ser realizado assim. Os cuidados de higiene devem ser realizados no alojamento conjunto. As visitas deverão ser diárias, tá? A presença do pai deve ser estimulada para que ele também tenha essa intimidade com o bebê, que a gente esquece um pouco do pai, mas o pai precisa ter intimidade com esse bebê para ele, quando chegar em casa, auxiliar essa mãe, né? Perder o medo do bebê, saber como cuida, né? Saber como se portar com o bebê, como segurar o bebê, né? Ele precisa disso para dar o suporte à mãe. As altas não deverão ser dadas antes de 48 horas, considerando o alto valor educativo inerente ao sistema de alojamento conjunto. Por que a gente deixa 2 dias? Porque nesses 2 dias, nessas 48 horas que a gente está com a mãe, com o bebê e com a família, é a hora que nós podemos passar o valor educativo, que nós falamos, educamos, fazemos educação continuada para que ele leve esses cuidados para casa, tá? Para que ele leve tudo que foi ensinado ali, o cuidado com o coto umbilical, o cuidado nas mamadas, a posição do bebê no berço, tá? Enfim, esse parâmetro, todo esse cuidado com o bebê, a gente tem que passar. Então, esses 2 dias são dias cruciais para que a gente possa abundar mesmo a cabeça desses pais e dos familiares com ensinamentos, tá? Com valores educativos, ok? O alojamento conjunto favorece e incentiva o aleitamento materno, porque o bebê tem a livre demanda, eu já falei para vocês isso, tá? Hoje as mamadas não são de 3 em 3 horas, não são propostas de 3 em 3 horas, são de livre demanda, o bebê mama a hora que ele quiser. Então isso favorece muito, incentiva muito o aleitamento, porque o bebê ele vai chorar, a mãe vai pegar, vai pôr no peito o tempo todo, tá? Permite que a mãe ofereça seu leite com livre demanda, eu acabei de falar, tá? O estímulo para a amamentação pode ocorrer com o uso de reflexo de busca, lembra do RN, pelo toque do mamilo da mãe com a boca do RN, fazendo com que ele abocanhe toda a parte inferior da auréola, tá? Nós temos que ter certeza que o bebê abocanhou toda a parte inferior da auréola. Gente, isso não quer dizer que se uma mulher tiver uma auréola deste tamanho, o bebê vai ter que abrir uma boca gigantesca para abocanhar a auréola toda, não. O bebê tem que estar totalmente, com a boquinha vedada ali, tá? Na parte inferior da auréola. Não pode deixar vazamento, por quê? Porque o bebê, na hora que começa a sugar o leite da mãe, vai engolir também ar, tá? E isso causa as cólicas dos bebês. Então, quando ele tem a pegada perfeita e a vedação do lábio perfeito na auréola, isso vai evitar com que o bebê engula ar, tá? Juntamente com o leite e tenha essas cólicas surreais que a gente vive, né? Que a gente convive, a gente que é mãe sabe como é. Aqui tá uma pergunta, areola ou auréola? Vou deixar para vocês responderem. Aqui tá explicando, tá, gente? Isso é só a título também de conhecimento, tá bom? Explicando a diferença das palavras, porque às vezes eu já vi bastante a escrita errada em evolução de enfermagem. Então, de tanto a gente ver essa escrita errada, a gente resolveu fazer essa brincadeira aqui com vocês, tá? Deu uma lida aí, tranquilidade. Auréola. Ok? Para vocês mesmos fixarem, tá, gente? Porque a pior coisa do mundo é quando a gente pega evolução de técnico, de enfermeiro, de quem quer que seja, com palavras escritas erradas, com significados errados, tá?
Então, aqui deixou bem claro para vocês, tá? Eu quero que vocês leiam. Aqui tá mostrando toda a parte da areola, tá? Ali é o bico do peito, tá mostrando para vocês. Vocês estudaram lá em Materno 1 sobre o Montgomery, não estudou? Então, a gente não vai passar isso aqui, né? Aqui é o alojamento conjunto, fica a mãe, o bebê e um acompanhante, tá? Ali tá a enfermagem prestando seus cuidados, prestando assistência e mostrando como é feito a amamentação. Vamos ver o horário desse vídeo, vamos dar uma paradinha e a gente volta em outro vídeo, tá, gente?